Olá, alunos do nono ano. Nós vamos retomar o assunto que é Europa. Nesse caso, vamos trabalhar o conceito do continente europeu, agora sob o aspecto econômico. A gente já abordou quadros naturais e quadros humanos da Europa, falando da população e falando da formação natural da Europa. E agora nós vamos abordar o conceito da formação econômica da Europa. Para isso, vamos usar dois slides e, a partir deles, tentar discutir um pouco essa questão do continente europeu. Então, vamos lá. Então, está colocado aí o primeiro slide. O título do primeiro slide é Europa, Organização do Espaço Econômico. A data desse mapa específico é de 2008. Eu poderia usar uma outra data. Eu usei essa data aqui apenas porque ela é pedagógica, só porque ela fica didaticamente mais fácil de expor para vocês. Então, o que nós temos aí? Nós temos um primeiro espaço, que é esse espaço onde tem essa circunferência numa determinada cor aqui, que inclui o espaço mais dinâmico, de economia mais dinâmica da Europa, que vai desde a região de Londres, na região onde se encontra o Reino Unido, até aí no norte da Europa, da Itália, passando por uma parte aqui da França, onde encontra Paris, a região da Alemanha, propriamente dito, o porto de Roterdã, na Holanda. Então, toda essa região aqui é a região de economia mais dinamizada, mais dinâmica. E perceba que o conceito de Europa, toda vez que nós falamos de Europa, a gente sempre vem à mente ou Itália, ou Paris, ou região da França, ou Alemanha, ou Inglaterra. São esses os espaços que nos vêm à mente quando fala do continente europeu. Nos entornos dessa região do espaço dinâmico mais, de economia mais dinamizada, nós temos uma periferia integrada ao centro, ou seja, os espaços que estão próximo disso, que é na Itália, propriamente dito, a França, a região da Espanha, a região lá da República Tcheca, enfim, desses entornos que estão colocados, eles são um espaço relativamente não, muito desenvolvido, se comparados aos moldes que nós temos na América, e ela é chamada de periferia integrada ao centro dinâmico. Depois dessa periferia integrada ao centro, nós temos uma periferia um pouco mais distante ainda, que é a periferia dinamizada por deslocamentos e investimentos, ou seja, aquelas regiões da Espanha, de Portugal, do leste europeu, que são menos desenvolvidas que essa parte integrada ao centro, elas recebem investimento desses países centrais. Né? Eles estão na periferia da periferia e os países centrais acabam investindo nesses espaços. E aí, por último, nós teríamos, não por último, né, mas para além disso, porque nós temos um outro espaço ainda a ser observado, nós temos a periferia dinamizada com dinamismo localizado, ou seja, são regiões localizadas que têm um certo dinamismo econômico. E aí a gente pode citar lá a região de Portugal, norte de Portugal, e a região do leste europeu, da que a gente vai ter lá a região da antiga Iugoslávia, que é Bósnia, Macedônia, enfim, toda aquela região ali. E, por último, a periferia em vias de integração, que seria essa região do Cáucaso, que tenta se integrar à Europa. Ela vai depois eu vou mostrar no outro mapa, ela vai se integrar efetivamente à União Europeia em 2013 apenas, né, um pedaço dela ali. E tudo isso em função do quê? Tudo isso em função de que essa parte periférica aqui, pode observar aqui a parte que está mais distante
do centro econômico mais dinamizado, é essa parte da Europa indo em direção ao leste, que na verdade isso é o quê? Isso é resultado do processo de isolamento que eles tiveram em função do momento em que houve a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. E aí eles ficaram ali, não sabia se ia para um lado ou ia para um outro, não sabia se integrava a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, ou se integrava a União Europeia, que era o bloco econômico mais desenvolvido aí, e o mais desenvolvido no mundo, inclusive. Né? E aí, por último, a periferia aguardando integração, que é aqueles espaços que tentam se integrar a esse espaço econômico europeu, buscando a integração a esse espaço. Para nós entendermos o conceito desse espaço econômico europeu, nós vamos observar outras legendas. E aí nós vamos ter lá metrópole mundial, metrópole europeia, metrópole nacional e outras cidades. Então perceba o que mostra isso para nós. A metrópole, para ser mundial, ela precisa de alguns elementos propriamente dito, que é a questão de bolsas econômicas, né, que tem que girar boa parte do dinheiro, tem que passar por essas regiões. E aí a gente vai encontrar duas metrópoles mundiais, que seria a região onde se encontra a Alemanha, né, e a região onde se encontra a Londres, na Inglaterra, que é por onde passa boa parte do dinheiro no mundo, circula pelas bolsas de valores desses dois países aí. Né? Então, próximo aí a França e a Alemanha, disputa esse espaço hegemônico, disputa esse poderio econômico, né? E aí, para essa metrópole ser mundial, então tem alguns requisitos que a gente já abordou isso lá no 8º ano, e talvez um pouco antes até. Mas se não lembra, não tem problema, vamos recordar aqui, que é ter bolsas de valores, aeroportos internacionais, portos de grande movimentação, e aí nós temos que chamar a atenção para o porto de Amsterdã, no Roterdã, né, que é onde você circula 90% da economia mundial, passa por esse porto. É o porto com a maior movimentação econômica do mundo. Aí tem próximo Antuérpia também, que é muito movimentado, né? E aí os principais eixos de circulação, que seria para onde está caminhando as setinhas ali, né? E as regiões de investimento, para onde se investe economicamente nos entornos dessa região da Europa.